Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com o Roberto Padovani. E o tema que a gente vai tratar essa semana é inflação. E para fazer esse gancho, eu vou falar aqui do IBV alto de setembro, o indicador do Banco BV para medir a inflação, para medir a variação de preço e a desvalorização de automóveis usados, não com base no preço de anúncio, mas com base no preço efetivamente da venda. E o que a gente observou nesse indicador do mês foi uma desaceleração importante. O indicador de setembro veio com uma variação de 0,30%, o menor resultado dos últimos 6 meses, mas mesmo tendo sido uma redução importante aí em relação ao último mês, ainda assim reflete uma inflação moderadamente alta se a gente pegar um intervalo um pouco maior. Então, se a gente olhar os últimos 12 meses, por exemplo, a inflação de automóveis usados está rodando em 5,80. 5,80 é acima da inflação como um todo, né? O último número do IPCA 15, né? A inflação nacional está ali na casa de 5,30. Se a gente vai para o IPCA também para bens industriais, que é onde se encaixa o preço ali de veículos usados, o grupo como um todo está rodando a 3,40 ali no IPCA 15. Então, essa inflação específica de veículos usados aí a 5,80 nos últimos 12 meses, ela é acima dessa inflação nacional e mostra que mesmo num ambiente de desaceleração econômica, a gente ainda tem vários fatores de pressão para essa inflação. Especificamente no mês de setembro, a gente teve uma contribuição importante de um modelo específico, que foi o Corolla, que desse 0,30 de alta no mês, 0,11 se deveu especificamente ao Corolla por conta da paralisação da fábrica da Toyota em Sorocaba, fazendo o mercado antecipar isso nos preços e subindo o preço desses modelos. Mas mesmo desconsiderando esse efeito, a gente ainda tem uma inflação aí nos últimos meses bastante elevada. E quem vai fazer esse link do que está acontecendo no mercado de veículos usados, mas também está acontecendo no restante da economia, é o Padô. Padô, conta pra gente um pouco a conexão do que a gente vê aqui no mercado de veículos usados para o restante da economia. Carol, é interessante. Você estava falando e eu estava pensando aqui como o IBV ele é um bom instrumento para a gente avaliar a dinâmica do mercado de veículos, mas como ele também é um bom termômetro para a gente avaliar a economia como um todo. E o que o IBV está dizendo sobre a economia brasileira nesse momento? São várias histórias. A primeira delas tem a ver com o crescimento. A gente tem que lembrar que no final do ano passado o Banco Central brasileiro subiu a taxa de juros. Ao longo desse ano a gente vê um encarecimento nas operações de crédito, portanto o consumo com menor ritmo. E de fato os indicadores recentes estão indicando que a economia brasileira cresce, mas um ritmo mais moderado. Isso é boa notícia na medida que faz com que as empresas repassem menos seus custos e tornem a inflação mais bem comportada. Mas eu não quero passar a impressão que a inflação está indo bem só por conta da desaceleração da atividade econômica. Quando o Banco Central subiu os juros, ele afetou também o mercado cambial. E a cotação do dólar, que tinha alcançado 6,30, recuou para 5,30. Claramente, uma redução importante na pressão de custos das empresas, o que contribui para esse processo desinflacionário. Agora, o curioso é quando você vê uma mudança de ritmo de crescimento, uma inflexão do IPCA, as pessoas ficam mais otimistas quando projetam a inflação dos próximos meses. Todo mundo imagina uma inflação mais bem comportada e, portanto, no final dessa história, o que a gente está vendo é uma economia mais estável e mais previsível. É exatamente a história que o IBV conta. A pressão inflacionária em setembro foi menor. Bom, então quer dizer que está tudo bem, que a gente não tem desafio nenhum no Brasil? Não. A gente tem um problema que é uma ótima notícia, na verdade. A taxa de desemprego, como em outros países, segue muito baixa, o que favorece as condições de renda e sustenta o consumo. Boa notícia. Mas isso é um pesadelo para um cara como o Banco Central que quer jogar essa inflação para a meta dele, que é 3%. E a gente vê que as condições de renda favoráveis fazem com que alguns itens, quando a gente abre o IPCA, continuem muito pressionados. Vou dar alguns exemplos. A inflação de serviços está rodando próximo a 7%. A inflação de bens industriais segue pressionada e o IBV mostra isso. O comportamento dos preços dos veículos leves usados está rodando quase 6%. Muito distante da meta de 3%. Portanto, temos muitos desafios ainda pela frente. E aí a conclusão dessa história toda é que o IBV é um bom indicador, não só para a gente entender a dinâmica do mercado de carros, mas também para a gente saber qual é a história por trás da economia brasileira nesse momento. Bom, é essa história. Nos falamos na próxima semana. Até a próxima.